Olá! No episódio de hoje nós vamos falar sobre as vantagens e desvantagens de viajar de mochilão. É isso aí. Quer saber como é que é? Então vem com a gente! Bom, então o episódio de hoje é o segundo, de uma série de 3. O primeiro episódio a gente fez sobre as vantagens e desvantagens de viajar de bike. Quem não assistiu, a gente vai deixar o link aqui em cima e aqui embaixo na descrição desse vídeo. E então hoje a gente vai se dedicar aí a avaliar, vantagens e desvantagens de viajar de mochilão, que tanto eu quanto o Miguel aí já tínhamos alguma experiência de férias e a gente acabou exercitando bastante no nosso mochilão de volta ao mundo. Aí foram 1 ano e 2 meses, viajando de mochilão por 24 países. A gente já falou um pouco sobre a nossa trajetória, de estilos de viagens no episódio anterior, então se você quiser saber mais sobre isso, dá uma conferida nesse vídeo que tá bem legal, vale a pena. E tudo que a gente vai falar aqui tem a ver com as nossas experiências, as nossas vivências, então a gente pede que se você não concordar ou tiver alguma ideia, alguma sugestão, uma indicação aí de vantagem ou desvantagem que a gente esquecer de citar aqui nesse vídeo, por favor, deixe pra gente aqui embaixo nos comentários aqui do YouTube. Ou alguma dúvida também. Claro. E deixe pra gente também qual o estilo com que você mais se identifica, de viajar. Se é de bike, se é de mochilão ou se é de motorhome. Então chega de papo e bora pro assunto. As vantagens e desvantagens de se viajar de mochilão. Bom, então pode ser que tenha pessoas aí que não saibam exatamente o que é viajar de mochilão, Como o nome já diz, é viajar com uma mochila nas costas, de preferência uma mochila grande, ou maior do que essas mochilas escolares, onde você leve tudo que você precisar. E geralmente também é caracterizada, por ser uma viagem de baixo custo, mas existem mochilões de todos os estilos e para todos os bolsos, então cada um vai definir aí o seu orçamento, e o seu roteiro, enfim. A gente já escutou pessoas dizendo, vocês viajavam a pé, ou tipo, eu não quero fazer mochilão porque tem que fazer isso, Não tem que nada, A pessoa que escolhe o que ela vai estar disposta a fazer ou não. É mochilão, eu tenho que pegar carona. Não, no nosso mochilão a gente pegou carona 1 ou 2 vezes lá porque aconteceu uma emergência, Mas não precisa pegar carona, não precisa dormir na rua, não precisa... Não precisa nada, Você vai decidir, A gente usou várias técnicas para gastar menos no nosso mochilão, que essa é a ideia do mochilão, Você gastar menos do que um turista normal que sai de férias, e realmente isso é possível. Nós compartilhamos quanto a gente gastou num vídeo que a gente fez aqui. Para quem não viu, vou deixar o link aqui no card na descrição desse vídeo também. E tem um outro episódio bem legal, que são 10 dicas de como viajar barato, E aí lá também a gente fala mais especificamente de viagem de mochilão, que era a viagem que a gente estava fazendo, na época. Também vamos deixar o link aqui em cima e aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, como o Miguel comentou, normalmente o que caracteriza um mochilão é você viajar a pé, mas não necessariamente caminhando todo o trajeto, Você vai utilizar os meios de transporte disponíveis para o roteiro que você quer ir. De preferência os mais baratos, A gente via no aplicativo lá que a gente tinha, qual que era o Rome to Rio, que você coloca a origem e você coloca o destino, e ele te dá todas as opções que você tem para ir de ônibus, de trem, de avião, de barco, do que for, entendeu? E daí o que a gente fazia? A gente escolhia a mais barata delas, normalmente, Normalmente a mais barata que levava mais tempo, Mas como a gente não tinha data prevista para voltar, a gente escolhia a mais barata, Tudo vai depender do tempo que você tem disponível para executar essa viagem, E então, o que precisa, de equipamento? Uma mochila que pode ser de 50, 60, 70 litros, Lembrando que quanto maior a mochila, cabe mais coisa, mas mais pesado vai ficar, para você carregar. E mesmo que você não tenha que caminhar muito, mochileiro geralmente caminha bastante, então não é bom levar uma mochila tão pesada. É ideal carregar roupas e calçados bastante confortáveis, para você não ter preocupação com bolha, com roupa apertando, cortando, assando, enfim. Normalmente a gente carregava bastante coisa de dry fit, que é fininho, é leve. A gente viajou sempre na busca do calor, no verão, então a gente tinha também é mais fácil, que a gente tinha poucas roupas de frio, e as roupas dry fit são mais fáceis de lavar, e são mais fáceis de secar também, bota num solzinho 10 minutos tá seco.
Como o mochileiro, então, caminha bastante, você vai estar bastante exposto também às intempéries, né? Tanto ao sol muito forte, né? Muitas horas no sol, quanto chuva, quanto vento, enfim. E você precisa, então, estar com roupas, como a gente falou, leves, confortáveis e ter uma capa de chuva. Isso é imprescindível tanto para você quanto para o seu mochilão, né? Porque se chover, você molhar as coisas da mochila, você tá ralado. Então vamos às desvantagens de se viajar de mochilão. Para quem não é minimalista, vai ter que ser minimalista, né? Não tem outra opção, né? Porque tudo que você carregar na mochila, caminhando muitas horas por dia, né, vai ficar pesado e você vai se arrepender de ter levado, né? A gente deixou muitas coisas pelo caminho. Inclusive a gente começou o nosso mochilão pelo caminho de Santiago de Compostela, lá no norte da Espanha. Inclusive a gente tem um playlist passo a passo, né, dessa experiência incrível, que a gente vai também deixar o link aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição desse vídeo. Para quem não sabe, é uma peregrinação de 800 quilômetros caminhando no norte da Espanha, né? Só um resuminho. E aí o Miguel teve uma experiência com essa questão do peso da mochila, né? Porque começou a me dar dor nas costas, num ponto das costas aqui. Todo dia, depois de 3, 4 horas caminhando, dava uma pontada, tinha que parar, fazer uma massagem. Então isso é imprescindível, né? E isso a gente considera uma desvantagem, pois é difícil, né? Não é, ah, meu Deus, que maravilha, né? Carregar peso nas costas por muito tempo, né? E assim, é possível carregar pouca coisa e só as coisas essenciais? É. A questão, assim, que eu acho que é o maior desafio é você conseguir definir o que é essencial para sua viagem, né? Então, é isso. Cada um vai ter que se experimentar. Bom, uma outra desvantagem que a gente considera é que normalmente a gente pegava as hospedagens que eram mais baratas longe dos pontos turísticos, né? Então a gente reservava com cozinha normalmente para pelo menos à noite cozinhar. Só que quando a gente ia visitar os pontos turísticos, a gente não tinha como voltar para nossa hospedagem para fazer almoço, né? A refeição do almoço. Então o que a gente fazia? Ou a gente levava um lanche, né, para fazer em alguma praça durante o dia, ou na Europa a gente achou nos supermercados uns pratos de comida pronto, bem tipo mais baratos, isso, né? Congeladas, e o legal é que na porta do supermercado tinha um micro-ondas. Então a gente já levava na mochila uns garfinhos e facas, né? A gente passava no supermercado por 2, 3 euros às vezes, comprava um prato de comida bem bom, esquentava e ia para um banco de uma praça fazer a refeição. Mas essa é uma desvantagem realmente, pois a gente estava sempre na procura, o que a gente vai comer, o que a gente vai fazer durante o dia para gastar menos, né? E conseguir continuar nossa viagem aí por mais tempo. Isso aí, porque, né? Se você consumir todos os dias em restaurante, acaba encarecendo bastante a viagem. Outra questão que pode ser desvantagem é a questão do banheiro, né? Quando você está caminhando muito, aí passa o dia inteiro longe da sua hospedagem, você precisa se virar a hora que dá vontade de usar o banheiro, né? Muitas vezes nós tivemos que pagar algum lanchinho, uma bobagenzinha, assim, alguma lancheria, por exemplo, para poder ter acesso ao banheiro, ou, né, usar algum restaurante, enfim, uma loja, né? Quando a gente estava caminhando assim em centros urbanos, de repente encontrar um shopping que sempre tem ali o banheiro público. Muitas cidades, né, dependendo aí, tem também banheiros públicos, né, na parte central, geralmente em praças. Nem sempre eles estão em boas condições, né, mas então carregue aí seu lencinho umedecido, seu papel higiênico e tá tudo de boa. Mais uma desvantagem é que, por depender de meios de transporte, você muitas vezes não tem autonomia de descer, né, ou de parar aonde você quiser. Você até pode parar, né? Tipo, ó, quero descer aqui antes do ponto que eu planejava. Só que aí você perdeu a passagem, né? Vai ter que comprar outra para seguir depois, se você quiser. E também, como já aconteceu várias vezes com a gente, é a questão da limitação, né, de horários. Por exemplo, numa ilha da Grécia, que era... Ilha de Kefalonia. Kefalonia, né? A gente ficou dependendo dos horários do ônibus. E isso foi muito triste para nós. Por quê? Porque o ônibus... primeiro horário era às 10h30 da manhã. Dependendo do local, era até 11 da manhã. Né? E o último horário era pelas 5 da tarde, né? Então, assim, a gente tava numa praia maravilhosa, tinha que sair super cedo para poder pegar o ônibus, que ficava muito longe pra gente voltar caminhando. Isso, e como última desvantagem que eu vejo é em relação aos custos, né? O nosso mochilão juntos foi fora do Brasil, né? Mas eu acredito que aqui dentro do Brasil esse custo também seria alto,
em relação às hospedagens, né? Você tem que se hospedar todo dia num local diferente. Até a gente usou 2 técnicas que a gente já falou nas dicas lá para viajar barato, né? Que é fazer o Work Exchange e Couchsurfing, né? Para quem não viu, dá uma olhada nesse vídeo aí das dicas para se viajar barato. Mas se você não faz isso, você precisa pagar uma hospedagem todo dia, né? E por mais barato que essa hospedagem seja, principalmente lá na Ásia, né? Que o valor da nossa moeda é maior, sai caro. Você pagar 50, 100 reais todo dia, 100 reais todo dia em 30 dias dá 3 mil reais, entendeu? E 100 reais é uma hospedagem barato. Na Europa muito mais, porque é em euro, né? Então o euro aí você vai ter que fazer vezes 5. A gente ficava em hostel, em quarto compartilhado e pagava quase 200 reais por dia. Então essa é uma grande desvantagem, né? O custo com hospedagem principalmente. Então agora vamos às vantagens de se viajar de mochilão. Bom, a primeira grande vantagem é você decidir qual meio de transporte você quer utilizar, né? Você pode pedir carona, você pode escolher o meio de transporte mais barato, um ônibus, um trem, né? Mesmo para viagens mais longas, como a gente fez, né? Então, isso é muito legal, é uma vantagem muito grande, pois você pode baratear o preço nesse quesito da sua viagem muito bem. Isso aí. E também tem várias técnicas, né? Por exemplo, se você for viajar de avião, os voos noturnos, os voos com escalas. Mas, como a gente falou, né, no início do vídeo, tudo isso vai depender do tempo que você tiver disponível aí para executar sua viagem. Quanto mais tempo você tiver, mais baratear você vai poder. E mochilando, né, você caminha bastante, como a gente falou, também fica mais exposto, mas isso tem um lado bom. Porque assim como viajar de bike, você também tem mais contato, né? Tanto com os locais, quanto com as pessoas, quanto com a natureza ou com a cultura local, né? Enfim, muitas vezes, né, a gente fazia aí uns caminhozinhos, andava por umas ruelas charmosas, descobria eventos que estavam acontecendo que a gente nem imaginava, Isso, né? Normalmente a gente pegava hospedagens num raio de até 5 quilômetros da área central, né? E esse deslocamento entre a hospedagem e a zona central, normalmente a gente fazia a pé, tanto da ida quanto da volta, né? Primeiro que as hospedagens um pouco mais longe, elas são bem mais baratas do que na zona central, e segundo que a gente não precisava gastar nem com trem, nem com ônibus, com nada, né? A gente fez uma economia bem grande nesse quesito, e como a Karine falou, muitas vezes a gente estava indo para um determinado destino que a gente tinha em mente e achava outra coisa muito mais legal no caminho e já ficava por ali e nem ia no lugar que a gente queria ir, né? Porque o que acontece? Normalmente você define, né, os pontos que você quer conhecer, que são os mais turísticos. Só que caminhando no percurso você descobre coisas não turísticas que são tão interessantes quanto. Outra vantagem que a gente considera é que você pode definir aí qual o orçamento que você vai investir na sua viagem, lembrando que quanto mais conforto você abrir mão, mais barata vai poder sair a sua viagem. Então, como última vantagem, né, é a relação da liberdade de você poder fazer os passeios de uma forma mais independente, né? Primeiro que comparado com os passeios turísticos de agências, você de forma independente vai fazer muito mais barato, né? E você vai decidir a hora que você vai ir, a hora que você vai voltar. Se está legal, você vai ficar mais tempo. Se não está tão legal, você vai embora, né? Que num pacote turístico você não consegue, né? Você está com um grupo, você provavelmente vai visitar muitos lugares correndo no mesmo dia, né? Então isso a gente considera grande vantagem, tanto pelo custo, né? Que vai ser mais barato. A gente já provou em vários vídeos, falou de valores, né? Quanto que seria, quanto que a gente gastou, e a independência de poder ficar mais tempo nesse local que às vezes está legal e o guia vai dizer, vamos, acabou teu tempo, pode ir embora. Então é isso, a gente espera que você tenha curtido aí nosso conteúdo de hoje. Deixa o seu like pra gente, não se esquece de deixar aqui nos comentários a sua opinião, as suas preferências, e também não esqueça que ainda tem mais um episódio dessa série que é sobre as vantagens e desvantagens de se viajar de motorhome. Então era isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!